Olá, vamos lá agora para a segunda questão aí do nosso sexto exame da ordem. Uma questão bem legal, muito boa de trabalhar. É uma novidade aí, é uma teoria, né? A OAB somente cobrou nesse sexto exame aí essa teoria, né? Que caiu até no terceiro item. Foram 3 perguntinhas que eles fizeram lá, tá bom? A primeira e a segunda foram tranquilas de resolver, foram bem boas. E sendo que o terceiro item aí tem que dar uma relembrada na parte de doutrinária, né? Então a situação envolve o tribunal do júri e tem uma questão aí na mão. Vamos pegar a questão, dar uma lida antes, olhar, imprimir e deixa lá que vamos trabalhando com ela aí, tá bom? A situação que acontece que o Hugo ele é inimigo mortal de uma pessoa chamada José, e o Hugo quer matar José, sendo que ele não quer ele mesmo matar a pessoa de José. Então ele induz ao próprio José que mate uma terceira pessoa, que mate Luiz. Então ele induz a José que mate Luiz. Então o Hugo induz José que mate uma terceira pessoa, que mate Luiz. Agora o Hugo sabe que esse Luiz, que essa terceira pessoa, anda armado e é pavio curto, é impossível. Saque rápido, está armado ali. Então ele sabe dessa situação todinha, dessa terceira pessoa, desse Luiz. Então ele chega no Hugo, olha, o Hugo chega em José, e fala para José, tem uma pessoa aí chamada Luiz, tal, que está insinuando em cima da tua esposa, está cheio de chaveco da tua esposa. Então ele induz essa situação. Então o José falou, pô, então vou matar esse Luiz aí, vou matar. Espera o Luiz sair do trabalho e com um facão vem correndo atrás de Luiz. O Luiz olha aquela cena sem saber o que está acontecendo, facão na cabeça de Luiz, na direção da cabeça de Luiz. O Luiz estava armado, obviamente, puxou a arma e desferiu um tiro certeiro no peito, né, no coração de José, que trouxe a óbito lá. Acontece que foi feita a investigação vai para o Ministério Público, e o Ministério Público vai e denuncia Luiz por crime de homicídio e doloso, e que Luiz agiu em excesso. E também, pelas investigações, descobriu-se que também que Hugo, por ter feito criada a situação, induzido essa situação, participou, então entrou como partícipe e entrando como concurso de pessoas, e também passa a responder pelo requisito que tem no concurso de pessoa, a chamada unidade de infração ou identidade de infração, responde também pelo mesmo crime de Luiz. Então é essa a situação que foi ocorrida ali. O Ministério denuncia, é recebida a denúncia, a OAB não fala sobre a denúncia em si, se houve citação, mas ela pergunta qual é a peça que deverá ser oferecida, e ela não fala também que é peça privativa de advogado. Então, também aceitou-se, né, colocar habeas corpus para poder extinguir a ação penal. Tá bom? Também aceitou, a OAB aceitou. Mas a primeira resposta que a OAB aceitou foi que deveríamos entrar com resposta à acusação, já que estamos dentro do tribunal do júri. Lembre que ele tentou matar, aquela coisa. Então houve um crime consumado, né? Lembrando que o crime consumado, o tentado, da competência do tribunal do júri, lá no artigo 74, parágrafo 1º, que é de competência do tribunal do júri. Então estamos dentro do tribunal do júri. E a resposta à acusação tem fundamento previsto lá no artigo 406, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Ele pergunta também em que prazo. O artigo 406 fala de 10 dias, então também está lá no 406 do Código de Processo Penal. E é endereçado a quem? Dentro do Tribunal do Júri, estamos vivenciando uma situação do Tribunal do Júri, obviamente vai para o juiz presidente do Tribunal do Júri, vara criminal do Tribunal do Júri, endereçada a nossa resposta à acusação. Seria a peça que seria feita, pedido, né, que ele pediu. A segunda pergunta, tranquila também, qual a tese defensiva em relação a Luiz, né, que ocorreu lá naquela situação toda que nós falamos agora, nessa situação problema, que Luiz agiu em legítima defesa. Ora, se vem uma pessoa
na minha direção, eu uso dos meios moderadamente, né, não é necessário, moderadamente, e vou repelir uma injusta agressão, eu estou verificando, estou lendo todo o artigo 25 aqui, a situação aqui. Tá? Houve a subsunção desse artigo todinho, do fato à norma. O fato transforma-se até aqui, do artigo 25. Então, dentro da legítima defesa. Então, vamos alegar excludente de licitude pela legítima defesa lá no artigo 25. Também podemos também colocar também o artigo 23, inciso 2, que também fala de legítima defesa, do Código Penal. Tudo do Código Penal, tá bom? Pode parar, não há conflito. Então, muitos professores, já fiz uns 3 cursos nessa de preparação para a OAB, e os professores falam que quando não há conflito de artigos, podemos lançar os artigos, tá bom? Então, beleza. Então, fechou a segunda questão. A terceira questão, temos que tratar aqui sobre a teoria que foi utilizada. Qual a tese defensiva para Hugo, para livrar Hugo da situação aí de prosseguir na ação penal. Ora, que houve participação, nós temos que lembrar, antes de começar essa questão de lembrar a teoria da participação, temos que lembrar que o crime, a maioria esmagadora, trata o crime pela parte lá da teoria analítica do crime, como crime formado em tripartite. Ele tem 3 partes, dividido em 3 situações que nós temos que passar. Tem que preencher todas essas situações para que a pessoa possa responder e possa vir a ser condenado. Lembrando que o crime ele tem um fato típico, é o primeiro, muitos autores chamam de substratos, né? O Sanches chama de substratos, outros chamam de elementos do crime, que é o fato típico, a antijuridicidade, ou a ilicitude, seria o segundo substrato do crime, e o terceiro, que seria a culpabilidade, A teoria que nós vamos trabalhar agora, que a OAB cobrou, foi a teoria da acessoriedade. Acessório, partícipe, ele é um acessório, ele foi um acessório por induzir aquela situação toda, ele foi um acessório do autor, que foi o principal. O autor é o principal e nós seguimos, o acessório segue o autor. Essa situação é isso, só para lembrar a questão de direito. O acessório segue o principal, papapá. Pela teoria, são 4 teorias. A teoria da acessoriedade mínima. A teoria da acessoriedade mínima, basta que o autor ele tenha cometido apenas o fato típico. Basta ele. Para eu responder também junto com o autor. Eu, como partícipe, Hugo, responder junto com o Luiz. Tá bom? A segunda teoria, que é da acessoriedade limitada, o autor tem que cometer o chamado injusto penal. O que é o injusto penal? Tem que ser um fato típico, tem que ter a tipicidade, a conduta típica, né? Tem que ter a ilicitude do autor, tem que ocorrer a ilicitude do autor também. Chama de injusto penal quando ocorrer essa situação, tá bom? Essa acessoriedade limitada. Tem a chamada acessoriedade, teoria da acessoriedade máxima, que já entra a culpabilidade, o terceiro substrato, para que o partícipe responda também junto com o autor, tá bom? Pela identidade de infração, aquela de concurso de pessoas que nós falamos já. Teve essas 3, eu vou responder pela a chamada teoria da acessoriedade máxima. E tem a hiperacessoriedade, que entra, além desses 3 substratos, entra a chamada punível. A pessoa tem que ser punível, tem que realmente ser punível. Aqui na acessoriedade, hiperacessoriedade, nessa questão de punível, ocorre, por exemplo, eu cumpri todas essas 3 situações, eu como autor, eu cometi um fato típico, antijurídico e culpável. E eu não sou punível. Por exemplo, eu induzo alguém, um autor, a fazer um crime. Esse autor, ele é menor de 21 anos, ele tem lá a sua prescrição reduzida à metade pelo artigo 115 do Código Penal, e ele, por consequência, ele vai ser extinta a punibilidade dele. Eu, por ser partícipe, ele foi extinta a punibilidade, eu também sou extinto, tá bom? Essa é a questão da hiperacessoriedade. Sendo que a doutrina majoritária segue a teoria da acessoriedade limitada. E foi o que a OAB cobrou, acessoriedade limitada.
eu tenho que ter um fato típico, eu tenho que ter um fato ilícito realizado pelo autor para que eu, como partícipe, responda também pela identidade de fração, pela unidade de fração, levando em consideração o concurso de pessoas, tá bom? Sendo que o Luiz, ele foi excluído da sua ilicitude, Em consequência, ele foi excluído da ilicitude, ele não responderá por crime, o autor não responderá, eu, como partícipe, também não responderei pelo crime. Ou seja, Hugo não responderá pelo crime, já que o autor teve a sua exclusão da ilicitude, amparado lá pela legítima defesa, o crime excluído, ele foi excluído da situação, e eu também, como partícipe, também tenho que ser pela teoria da acessoriedade limitada. Essa foi que a Alber cobrou. A Alber não cobrou mais nenhuma situação dessa em nenhuma prova da acessoriedade limitada, da teoria de participação nesse sentido da acessoriedade limitada, tá bom? É uma questão bem tranquila, acredito que seja, tomara que seja na hora de lembrarmos da teoria da acessoriedade. Então fique conosco, você que está nos assistindo agora pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, aí tem uma inscrição, inscreva-se, e acompanhar nossas próximas conversas, nossas próximas reuniões, debatermos nossos próximos exames aí da ordem, aí, tá bom? Então não se esqueça, teoria da acessoriedade limitada. A OAB também cobrou que, nessa como resposta, aceitou como resposta, que não houve, em concurso de pessoas, não houve o liame subjetivo, o vínculo subjetivo de Hugo em relação a Luiz, ou Luiz em relação a Hugo. O Hugo não combinou nada com o Luiz, ele não fez nenhuma situação que combinasse ao Luiz. Até situação um pouquinho complicada, que entra na questão de teoria psicológica, da subjetividade da coisa. Não vamos entrar muito nesse mérito por enquanto não, tá bom? Então fique com a gente, fique com Deus e vamos para o próximo encontro. Um abraço.